Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rigor Fagundes, hoje é dia 18 de fevereiro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Aqueles que gostam do nosso canal, do nosso trabalho, na descrição também tem conta bancária para quem quiser contribuir e nos ajudar, para quem quiser, é claro, gente, tá bom? Agradeço as pessoas que estão nos ajudando, contribuindo com o canal, sendo um apoiador. Gente, é o seguinte, esse caso do miliciano, o Adriano, ex-capitão Adriano da Nóbrega, do BOPE, tá dando muita dor de cabeça pro pessoal da esquerda, né? Primeiro, a velocidade no qual queriam cremar o corpo dele. Depois, né, a justiça proibiu. Ontem a justiça voltou atrás, mandou cremar ou enterrar, seja lá como for. E hoje a coisa já deu outra reviravolta. O pessoal da esquerda deve estar agoniado sem saber o que fazer. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações. Na descrição do vídeo você encontra o link para ajudar na campanha do Aliança pelo Brasil, www.aliancapelobrasil.com.br. Entra lá, preenche, imprime, corre no cartão de notas, reconhece, firma, assina. Depois, gente, você vai no cartório eleitoral com seu título de eleitor e envia, ou pelos correios também, tá? Ó a matéria, vamos lá. MP da Bahia pede nova perícia em corpo de Adriano da Nóbrega. O Ministério Público da Bahia pediu, nesta terça-feira 18, que a Justiça de Esplanada determine ao Departamento de Perícia Técnica do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro a conservação do cadáver do ex-PM Adriano da Nóbrega e a realização de um exame pericial complementar. Ou seja, não estão satisfeitos, né? A versão fornecida aí pela polícia não está batendo muito com os fatos. A movimentação ocorre um dia após a 4ª Vara Criminal do Rio autorizar o Instituto a liberar os restos mortais do miliciano. O Ministério Público da Bahia considera prematura a medida, pois ela, nomeadamente se o for em forma de cremação, extinguirá de modo definitivo a possibilidade de realização de novos exames no corpo necessários à completa ilustração da circunstância da... Deixa eu ver aqui, foi mal, gente. Da morte, defende os promotores Dario José e Gilber Santos de Oliveira. Adriano foi alvejado em uma troca de tiros com a Polícia Militar Baiana durante uma operação para prendê-lo na última semana. Ele estava foragido havia mais de um ano e seu nome integrava a lista vermelha da Interpol. A Justiça, o MP da Bahia, requisitou o novo exame de necropsia do cadáver a fim de identificar a direção que os projetos percorreram no corpo, o calibre das armas usadas nos disparos, a distância aproximada entre os atiradores e Adriano e outros achados considerados relevantes. A posição dos promotores reforça o desejo da família do ex-capitão do BOPE, a qual anunciou nesta terça-feira 18 que, apesar da decisão da Justiça do Rio, tentará conservar o corpo em uma funerária pelos próximos dias, uma vez que ainda há um pedido da defesa por novos exames pendentes. Na Justiça de Esplanada, a família está muito aflita com isso. A irmã concordou em não enterrar nem cremá-lo pelos próximos dias. Se a Justiça de Esplanada deferir, a perícia será feita até quinta-feira, no máximo. A deterioração do corpo atrapalha ainda mais a ilustração dos fatos. A versão oficial prevaleceria, sem qualquer tipo de contraposição, argumentou o advogado Paulo Emílio Catapreta. Mais cedo, em entrevista na porta do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter informações de que o MP pediria novos exames no corpo. Tá aqui, gente, a matéria, né? Você vê que eu achei interessante a pressa, né, que o pessoal tá tendo aí em querer se livrar do corpo do Adriano, né? Uma coisa que eu também achei aqui achei um pouco até assim esquisita, e aí no meu ponto de vista reforço um comentário que eu falei a semana passada quando a gente falou sobre a questão da cremação, né, da pressa que estava sendo feita e que alguém estava por trás da família, né, opinando
para acelerar essa cremação, porque o corpo seria cremado, né, semana passada, a pedido inicialmente da família, né? Agora o interessante foi a pressa, né, a velocidade que isso aconteceu. E agora nós vemos nessa matéria uma outra intenção da família. Nesse caso aqui a família quer, né, a irmã inclusive apoia ali a ideia de que o corpo de Adriano permaneça pronto ali para em preservação, para que haja uma nova perícia caso necessário. Eu fiquei me perguntando, né, assim, o que levaria essa mudança de opinião? E aí, é claro, é óbvio, a resposta é uma só, né? Naquele momento em si, né, pouco se tinha de provas para atestar a questão da execução. Até o presente momento ali, havia a ideia de uma ação policial. Perdão, de uma ação policial. Fui dormir muito tarde trabalhando com outras coisas e tô assim. Mas enfim, prevaleceria a ideia de que a ação policial aconteceu, resultou na morte dele por um revide ou coisa do tipo e pronto, né, caso ele tivesse sido cremado naquela data. No entanto, algumas perguntas foram questionadas. O próprio Flávio Bolsonaro, que a imprensa esquerdista tanto tenta ligá-lo ao Adriano, foi o primeiro a pedir que não cremassem o corpo. Inclusive eu li uma matéria que fala assim: miliciano ligado a Flávio Bolsonaro, miliciano que tem ligações com Flávio Bolsonaro. O mais interessante dessa história, gente, é que a ligação do cara com Flávio Bolsonaro foi coisa de rápida. Não tem vínculos além do vínculo administrativo, como por exemplo, ele não tem nenhum sítio, né, que abrigou o miliciano. Por exemplo, o dono no caso, né, o amigo que abrigou o miliciano não fez campanha para Bolsonaro, né? É interessante isso, né? O Flávio Bolsonaro tem ligações, mas quando você pega o dono do sítio, o cara faz campanha para o PT, ligado ao governador do estado, da Bahia, né? Por exemplo, você vê estranhamente o caso do porteiro, que uma hora disse que foi Bolsonaro, outra hora tirou o cavalinho da chuva. Você percebe que foi plano. Então você vê, gente, que não é uma forçação de barra que não tem tamanho, né? Os títulos são sempre esses. Miliciano ligado com ligações com Flávio Bolsonaro. Eles têm que colocar miliciano ligado ao PT, porque os vínculos são do PT, não do Flávio Bolsonaro. Mas voltando aqui ao ponto. O próprio Flávio Bolsonaro pediu para não cremar o corpo. Quer dizer, se o cara tem ligações com o bandido, se o cara está incriminado ali, faz parte da ação de queima de arquivo, para que ele vai pedir para não cremar o corpo? Ele seria o primeiro a apoiar a cremação, né? Então a gente vê quem é que está querendo cremar e vê quem é que não quer. Aí a família foi e mudou esse contexto. No meu ponto de vista, o que eu vejo aqui é o seguinte: houve uma pressão de alguém naquele primeiro momento, depois vazaram as fotos, a teoria veio, né, pontos foram ligados, e aí tudo indica a queima de arquivo e mostra de que lado. Quer dizer, não adianta mais queimar o corpo agora, cremar. Acelerar a cremação do corpo agora para esse pessoal da esquerda literalmente é assumir a culpa, né? Então eles largaram de mão a narrativa, deixaram por conta da família, provavelmente. E aí você vê o interesse da família em não cremar o corpo, né, diferente da semana passada. Então tá aí, gente. Algumas coisas vão ser... E você vê que a perícia inicial parece que não foi muito profunda, né? Porque eles querem fazer uma perícia para entender de fato a distância, o ângulo dos projéteis, essas coisas assim, para dar uma ideia mais ou menos se foi ou não execução. Fora algumas coisas que se encontram a serem analisadas que ninguém entende, como a queimadura o círculo, né, idêntico a um cano de uma espingarda, né, tiros que foram dados a curta distância e coisa desse tipo. Então há uma grande probabilidade nos próximos dias nós termos aí uma conclusão exata, né, dessa questão do capitão Adriano. Agora vamos esperar, né, para que o pessoal lá que tem que liberar isso daí não esteja alinhado com a esquerda e segure o máximo tempo possível. Por quê?
Porque se eles segurarem muito tempo, tem a deterioração do corpo, isso prejudica também a perícia. Então é importante que essa ação seja tomada o mais depressa possível. Se eles segurarem essa liberação, a gente já vai dá pra gente entender que a ideia é prejudicar a perícia de forma óbvia, para que eles não encontrem não encontrem, né, o que realmente aconteceu. Vamos esperar e tocar o barco. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.